Em uma tarde silenciosa nas colinas de Tecoa, a tranquilidade da vida de Amós foi quebrada por algo incomum. Ele, um simples pastor e cultivador de sicômoros, jamais imaginara que seria o escolhido por Deus para uma missão tão grandiosa e, ao mesmo tempo, dolorosa. Sua vida, até aquele momento, era composta por dias calmos e simples, no cuidado de suas ovelhas e das árvores que cultivava. No entanto, o Senhor tinha outros planos para ele. Amós estava em oração, como sempre fazia, pedindo por sabedoria e paz em seu trabalho. Foi ali, em meio ao silêncio de sua jornada diária, que a voz de Deus o invadiu. Vai e profetiza contra o reino de Israel, disse-lhe o Senhor. Amós sentiu a intensidade dessa voz como um trovão que rasga o céu. A mensagem não era vaga, era clara, forte e cheia de urgência. Ele, que não tinha formação para ser profeta, que não possuía eloquência ou prestígio, olhou para si mesmo com uma profunda sensação de inadequação. Como poderia ele, um simples pastor de ovelhas, anunciar a destruição de uma nação inteira? Quem sou eu? Pensou, angustiado. De onde vem essa responsabilidade tão grande? Mas Deus não o deixou em paz. Sua missão estava traçada e ele não tinha como fugir dela. Amós, após resistir, finalmente se dispôs a obedecer, sentindo-se pequeno diante da grandeza do chamado. A jornada até o reino de Israel, conhecido por sua prosperidade, foi longa e cheia de incertezas. Ele sabia que não seria bem recebido. Israel estava em um período de grande riqueza material, mas sua alma estava marcada pela corrupção e pela idolatria. Não haveria espaço para um profeta vindo de Judá, denunciando a falsidade religiosa e a injustiça social. Ao chegar a Betel, um dos principais centros religiosos de Israel, Amós logo percebeu o abismo entre a aparência religiosa e a verdadeira adoração. O templo construído por Jeroboão II parecia um grande símbolo de prosperidade, mas, na verdade, estava cheio de falsidade. A adoração ali não passava de um ritual vazio. A nação se vangloriava de sua segurança e riqueza, mas Amós sabia que seu pecado era profundo. O povo de Israel não estava mais seguindo a verdadeira justiça de Deus. Aos olhos de Amós, o altar de Betel representava a grande mentira de Israel. Um povo que se julgava protegido por sua riqueza e poder, mas que estava afastado da verdadeira justiça divina. O profeta olhou para o altar e, em espírito, recebeu as palavras duras e diretas de Deus. Assim diz o Senhor: Israel será destruído por sua infidelidade. Essas palavras, como um golpe de espada, cortaram o ar ao redor de Betel. Amós sabia que o que estava prestes a dizer não seria bem-vindo, mas era uma mensagem de urgência e verdade que não poderia ser calada. Ele não estava ali para agradar aos poderosos, mas para cumprir a vontade de Deus. As reações ao seu anúncio foram imediatas. O sacerdote Amazias, fiel aliado do rei Jeroboão II, se levantou contra Amós. Com raiva e desdém, acusou o profeta de conspirar contra o rei e de querer derrubar a nação. Ele tentou silenciar Amós, mandando-o embora, dizendo-lhe que Betel não era o lugar para um profeta de Judá. Mas Amós, com firmeza e coragem, não se intimidou. Eu não sou profeta nem filho de profeta, disse ele. Sou apenas um simples pastor, mas o Senhor me chamou e eu não posso me calar. A mensagem estava lançada e a divisão estava feita. A nação de Israel, com sua adoração vazia e suas injustiças arraigadas, agora se via diante de um profeta que não estava disposto a desistir, apesar da hostilidade e rejeição que encontraria pela frente. Amós sabia que sua missão seria dolorosa e cheia de perseguições, mas não havia volta. O que ele trazia era a palavra de Deus, e ele a entregaria com coragem, não importa o custo. Aos pés do altar de Betel, Amós sentiu o peso da rejeição, mas também a certeza de que Deus estava com ele. A sua jornada estava apenas começando, e ele não sabia o que o aguardava, mas estava pronto para cumprir sua missão até o fim. Amós seguiu sua jornada por várias cidades do reino de Israel, com a certeza em seu coração de que a mensagem de arrependimento e juízo que carregava seria cada vez mais rejeitada. Ele sabia que quanto mais se aproximava das grandes cidades e centros de poder, mais o peso das palavras de Deus se tornava insuportável para os ricos e poderosos. Mas ele não podia se calar. Israel, na época, se orgulhava de sua abundância material e de sua prosperidade. O rei Jeroboão II, cujo reinado havia trazido estabilidade política e econômica,
era amplamente admirado. Porém, como Amós bem sabia, o reino estava afundado em um abismo espiritual. O povo havia trocado a verdadeira adoração ao Deus de Israel por ídolos e rituais vazios. A justiça, que deveria ser a base da nação, era ignorada em favor da opressão dos pobres e da exploração dos fracos. Amós, em sua jornada, via com tristeza a dureza nos corações do povo. Ouçam todos vocês, que pisam sobre os pobres e destroem os necessitados. Ele exclamava com força, cada palavra soando como um grito de alerta para aqueles que haviam se desviado do caminho da justiça. Ele denunciava a exploração impiedosa dos pobres pelos ricos, os abusos cometidos por juízes corruptos e os sacerdotes que, em vez de liderar o povo na verdadeira adoração, se corrompiam com suas alianças políticas e econômicas. As palavras de Amós eram duras, mas necessárias. Ele apontava a hipocrisia dos líderes religiosos de Israel, que realizavam rituais religiosos sem viver a verdadeira moral que Deus exigia. Eles ofereciam sacrifícios, mas não praticavam justiça, sendo cúmplices na opressão do povo. Eu odeio, desprezo as suas festas religiosas, não suporto suas assembleias solenes, dizia o Senhor através de Amós. A mensagem era clara. A adoração sem arrependimento e sem justiça era uma ofensa a Deus. Amós também falava contra as alianças com nações idólatras. Israel, em sua busca por segurança política, havia se aliado com povos estrangeiros que adoravam deuses falsos. Vocês têm trocado a verdade de Deus por mentiras, dizia ele com voz firme. A nação de Israel estava comprometendo sua identidade espiritual ao seguir os deuses de outros povos. Mas essa falsa confiança traria consequências dolorosas. Quando Amós chegou a Samaria, a capital do reino, a hostilidade começou a crescer. As palavras de condenação que ele proferia eram vistas como uma ameaça direta ao reinado de Jeroboão II e à estabilidade que ele representava. Mas Amós não se intimidava. Ele sabia que o juízo de Deus estava se aproximando e sua missão era alertar o povo antes que fosse tarde demais. Foi em Samaria que Amós teve um encontro com o sacerdote Amazias, que, mais uma vez, tentou silenciar a mensagem de Deus. Saia daqui, profeta, e vá profetizar em Judá. Não fale mais contra Israel, ordenou-lhe o sacerdote. Mas Amós, com a coragem que vinha diretamente do Senhor, respondeu com firmeza: Eu não sou profeta nem filho de profeta. Sou apenas um pastor, mas o Senhor me chamou para falar. Não posso me calar. A luta entre o profeta e os poderosos de Israel se intensificava. Amós era rejeitado por aqueles que deveria salvar. O povo imerso em sua corrupção não queria ouvir a verdade, que era como uma lâmina cortante em seus corações endurecidos. O profeta sentia a solidão de sua missão, mas sabia que não podia desistir. A resistência do povo tornava-se cada vez mais visível, mas o chamado de Deus em seu coração não permitia que ele parasse. Enquanto Amós via a rejeição crescer, sua alma não se abalava. Ele sabia que sua missão não era fácil e o fardo da solidão o consumia, mas ele também sabia que o juízo de Deus era inevitável. A destruição de Israel estava se aproximando e ele não poderia se calar diante dessa verdade. As palavras de Deus fluíam de sua boca, não por sua vontade, mas pela urgência daquilo que Deus havia lhe ordenado. Ele continuava a proclamar: O juízo de Deus está à porta. Arrependam-se agora, ou serão destruídos. À medida que Amós viajava pelas cidades do reino de Israel, as visões de destruição que ele recebia de Deus se tornavam cada vez mais claras e aterradoras. Em um de seus momentos de oração, o Senhor o levou a um lugar de profunda revelação. Amós viu diante de si um vasto exército invadindo a terra, destruindo tudo em seu caminho. A guerra, a fome, a peste e o exílio pairavam sobre Israel como uma nuvem escura prestes a se abater sobre a nação. Deus lhe mostrou, através de visões poderosas, o que estava por vir. A nação que havia se levantado com tanto orgulho e força estava prestes a ser arrasada. Amós viu as cidades sendo queimadas, os campos sendo devastados, as mulheres e crianças sendo levadas como prisioneiras. A visão de um futuro desolado se impôs sobre ele com uma força quase insuportável. Israel, que se sentia invencível devido ao seu poder militar e riqueza material, estava prestes a ser invadida por exércitos inimigos que destruiriam tudo o que os israelitas consideravam seguro. Israel, como um cesto de frutas maduras, está prestes a ser colhido.
disse o Senhor a Amós enquanto o profeta via a metáfora se desdobrar diante de seus olhos. As frutas estavam maduras demais para serem salvas. O pecado da nação já havia alcançado seu limite. O povo de Israel, que se orgulhava de sua riqueza, agora enfrentaria a consequência de sua infidelidade. As bênçãos de prosperidade que haviam recebido se tornariam maldições. A segurança que sentiam se transformaria em pavor. O Deus de justiça não poderia mais permitir que a corrupção continuasse sem resposta. A mensagem que Amós trouxe foi um soco no estômago para os poderosos de Israel. Eles acreditavam que Deus os protegeria, pois tinham o templo, as riquezas e o apoio do rei. Mas Amós lhes dizia: o Senhor despreza as suas festas, e os sacrifícios que vocês oferecem são em vão, pois não há justiça no coração de vocês. Ele apontava para os juízes corruptos, que levavam a nação a um abismo moral, e para os sacerdotes que ofereciam adoração vazia, sem um coração verdadeiro diante de Deus. Ele sabia que a destruição era iminente, mas também que ela vinha como consequência da própria escolha do povo. Amós falou sobre a fome que viria, mas não uma fome comum, e sim uma fome da palavra de Deus. O povo de Israel, tão acostumado a buscar os prazeres materiais, se veria sem direção, sem resposta de Deus. A seca espiritual seria mais devastadora que qualquer falta de comida. A sua vaidade e corrupção haviam os cegado para a realidade de que estavam sendo consumidos por dentro. A nação estava espiritualmente faminta, e Amós sabia que o que estava prestes a acontecer seria irreversível. Ele sentia em seu coração o peso daquelas palavras, mas sabia que, se não as dissesse, a responsabilidade pelo juízo viria sobre ele. À medida que a mensagem de Amós se espalhava, a resistência dos poderosos de Israel se intensificava. Muitos começaram a ameaçá-lo abertamente. Seus discursos de condenação aos ricos, aos sacerdotes e aos reis eram considerados traição. Eles não podiam aceitar a ideia de que suas bênçãos seriam transformadas em maldições. Aqueles que haviam vivido vidas de opressão e luxúria não estavam dispostos a aceitar a verdade que Amós trazia. Sua voz profética era um estorvo que precisava ser silenciado, mas ele não se intimidava. Amós continuava sua jornada, apesar das ameaças e da crescente hostilidade. Seu corpo estava exausto, mas seu espírito estava mais forte do que nunca. Ele sabia que a verdade que carregava era a única esperança de salvação para o povo de Israel. No fundo de seu ser, ele compreendia que, mesmo diante do juízo iminente, havia ainda uma oportunidade para aqueles que se arrependessem. Mas a maior parte da nação estava cegada por sua própria segurança material e orgulho, e pouco ouvia o profeta. Ao chegar a Samaria, a capital, Amós foi confrontado mais uma vez por Amazias, o sacerdote de Betel. Este, agora desesperado para silenciar Amós, tentou desacreditá-lo ainda mais, alegando que o profeta estava conspirando contra o rei. Mas Amós não se deixou abalar. Com firmeza, ele respondeu: o Senhor me enviou e não posso me calar. O que vejo e o que ouço não são minhas palavras, mas as palavras do Senhor. Amós sabia que a rejeição e o sofrimento seriam grandes, mas também sabia que, como profeta de Deus, não poderia se esquivar da missão que lhe fora dada. Mesmo que ninguém ouvisse, ele falaria. Mesmo que sua vida estivesse em perigo, ele não se calaria. A ira de Deus estava próxima, mas o juízo não seria o fim. O Senhor ainda tinha um plano para Israel, um plano que Amós começava a vislumbrar. Amós, o pastor de Tecoa, já não era mais um homem conhecido apenas por sua simples vida rural. Ele era agora um profeta rejeitado, um homem em constante peregrinação, cujas palavras ecoavam como um trovão em uma terra que se recusava a ouvi-las. O peso de sua missão se tornava cada vez mais claro, e a solidão se fazia mais presente. Em cada cidade que visitava, os corações do povo estavam endurecidos, e os líderes de Israel o olhavam como uma ameaça à sua estabilidade. A profecia de destruição que ele trazia não era bem-vinda, mas ele não podia fugir de sua responsabilidade. Deus o havia chamado e ele continuaria, custasse o que custasse. Em sua jornada, Amós continuava a anunciar o juízo de Deus contra o povo, denunciando a corrupção dos ricos, a opressão dos pobres e a hipocrisia dos sacerdotes. Em suas palavras, ele não poupava ninguém, pois a justiça de Deus não faz distinção entre pessoas. Vocês, que exploram os pobres,
que os forçam a pagar impostos exorbitantes, que vendem os justos por um par de sandálias, não escaparão da ira do Senhor, exclamava com uma tristeza profunda em seu coração. O profeta via o sofrimento das viúvas, dos órfãos, dos necessitados, mas o povo parecia indiferente. A vida de Amós agora era marcada pela dor da rejeição. Seus próprios compatriotas, aqueles que ele deveria proteger e guiar, o tratavam como um intruso. A cada palavra que ele pronunciava, a resistência aumentava. Já não havia apoio em sua própria terra natal. O profeta sentia a amargura de ser desprezado por todos, mas em seu coração permanecia a chama de um dever que não podia ser ignorado. Ele sabia que a nação estava se aproximando do abismo, mas poucos estavam dispostos a ouvir. O rei Jeroboão II, que governava Israel com grande prosperidade, estava cada vez mais isolado em sua autossuficiência. Ele confiava em alianças políticas, em forças militares e em riquezas materiais para garantir a segurança do reino, ignorando o que o profeta dizia sobre a corrupção espiritual de sua nação. Os ricos se sentem seguros em seus palácios, os sacerdotes se enriquecem com a impureza de seus rituais, mas a destruição virá como uma tempestade. Amós declarou com pesar, sabendo que essas palavras mais uma vez seriam rejeitadas. Mas a rejeição não vinha apenas das autoridades de Israel, ela vinha de todos os lados. Até mesmo o sacerdote Amazias, que já o havia ameaçado, procurava descredibilizá-lo. Amazias tentou mais uma vez afastar Amós da cidade, dizendo-lhe que sua presença estava trazendo divisão e discórdia. Vá embora, profeta, vá pregar em Judá. Aqui, em Betel, não há lugar para suas palavras de juízo. Mas Amós, em sua visão espiritual, sabia que seu lugar era ali, em meio ao povo, trazendo-lhe a mensagem que ninguém queria ouvir. Ele não se deixou intimidar. Eu não sou profeta por vontade própria. Não fui feito para agradar aos homens, respondeu. Sou apenas um simples pastor, mas fui chamado por Deus. Amós sentia o peso de suas palavras, mas também sentia a solidão de sua missão. Seus olhos estavam sempre voltados para a nação, mas seu coração sofria ao ver a falta de arrependimento. Ele sabia que o futuro de Israel estava marcado por juízo e cada cidade visitada, cada discurso proferido, fazia-o sentir mais profundamente a dor de um profeta que sabia que sua mensagem seria ignorada. O povo, envolto em seus próprios prazeres e segurança material, não conseguia ver o abismo que estava à sua frente. Em um momento de profunda introspecção, Deus deu a Amós uma visão poderosa. Ele viu um cesto de frutas maduras, pendendo de uma árvore, prontas para serem colhidas. A imagem era clara e devastadora. A nação estava madura para o juízo. A paciência de Deus havia chegado ao seu limite. O pecado de Israel havia atingido seu ápice, e a colheita de destruição estava prestes a começar. Amós sentiu em sua alma a dor dessa visão. Ele sabia que o juízo não poderia mais ser evitado. A tristeza de Amós era imensa, mas sua missão ainda não tinha fim. Mesmo em meio à solidão e à rejeição, ele sabia que não poderia abandonar o povo. Sua voz, que parecia ecoar em um deserto, ainda precisava ser ouvida. Ainda precisava clamar por arrependimento. Arrependam-se, voltem para o Senhor, ele gritava, mas o eco dessa mensagem se perdia em um mar de indiferença. O profeta sentia a dor de um coração partido, mas não havia outro caminho. Ele não podia deixar de cumprir o que Deus lhe ordenara, nem que isso significasse ser rejeitado por todos. Ele sabia que o juízo de Deus estava próximo, mas em seu coração ainda havia uma pequena chama de esperança. Talvez, quem sabe, alguém ouvisse a sua voz e se voltasse para o Senhor. Mas a luta era solitária e a resistência crescente. Após tantos dias de sofrimento e rejeição, Amós estava exausto. Sua missão parecia cada vez mais árdua. As palavras que ele havia pregado sobre a destruição de Israel caíam como pedras sobre corações endurecidos. Ele via o povo ignorando a gravidade de seus avisos, rejeitando a verdade de Deus, e a nação seguia rumo ao abismo. Mas, em meio à angústia de ser constantemente desprezado, Deus, em sua misericórdia, concedeu a Amós uma visão que restauraria sua esperança, uma visão de redenção e renovação, que iria além do juízo iminente. Em um momento profundo de oração, Deus revelou a Amós um futuro de restauração para o remanescente fiel de Israel. O profeta viu a destruição que se aproximava, mas também percebeu a promessa divina de que após a calamidade
haveria uma renovação. Deus não se esqueceu de Israel mesmo em sua rebeldia. Ele mostraria sua fidelidade e sua misericórdia para com aqueles que se voltassem para ele de coração sincero. Amós, com o coração pesado, viu em sua visão que após o exílio e o castigo, Deus restauraria Israel. O reino de Davi seria restaurado e as colheitas voltariam a florescer, mas agora com justiça, com equidade e com verdadeira adoração a Deus. O Senhor não apenas traria os exilados de volta, mas purificaria a nação, tirando dela a impureza do pecado e a arrogância da autossuficiência. Naquele dia, farei brotar o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e levantarei as suas ruínas, e o reconstruirei como nos dias antigos, disse o Senhor a Amós. A promessa de restauração parecia quase inacreditável diante da situação desesperadora que Israel vivia. A nação estava à beira do abismo, e as palavras de Amós sobre juízo haviam sido duras. Contudo, agora ele recebia a visão da graça e da misericórdia de Deus para aqueles que se arrependessem. Israel não seria destruída para sempre. Havia esperança de uma nova aliança, um novo começo, onde a verdadeira adoração e a justiça de Deus governariam novamente. A visão de Amós foi transformadora. Ele compreendeu que, embora o juízo de Deus fosse necessário para purificar a nação, a restauração que viria seria uma dádiva imensa. A tristeza e a desesperança que ele sentia agora eram substituídas por uma chama de esperança renovada. O povo de Israel, se arrependesse e se voltasse para Deus, seria restaurado e abençoado. Amós sabia que seu trabalho não havia sido em vão. Ele havia cumprido sua missão de anunciar a verdade de Deus, e agora ele sabia que sua mensagem de juízo seria seguida por uma mensagem de esperança e redenção. Mas a tarefa de Amós não estava completa. A missão de arrependimento ainda era necessária. O profeta, agora mais forte espiritualmente, continuava a clamar pelo povo: busquem ao Senhor e vivam. Arrependam-se enquanto há tempo, voltem-se para o Senhor, porque Ele é justo e misericordioso. Os dias que viriam seriam difíceis, mas a promessa de restauração era certa. O Deus de Israel, apesar de sua ira contra o pecado, nunca abandonaria seu povo completamente. A terra seria restaurada, as cidades seriam reconstruídas e o reino de Davi se levantaria novamente. No entanto, a condição para essa restauração era o arrependimento genuíno. O povo precisaria voltar a viver conforme a justiça de Deus, com corações humildes, adorando a Deus em espírito e em verdade. Amós sabia que a destruição que ele havia profetizado não era o fim, mas um caminho necessário para purificar a nação e permitir a sua renovação. A verdadeira renovação de Israel aconteceria quando o povo se arrependesse e buscasse o Senhor com todo o seu coração. Esse era o chamado final de Amós, que o povo de Israel se voltasse para Deus, e assim experimentasse a restauração e a paz que viriam de sua misericórdia. No fundo de seu coração, Amós encontrou um consolo profundo. Mesmo diante da rejeição e da dura tarefa que lhe fora dada, ele agora via que o propósito de Deus para Israel não era a destruição final, mas a purificação e a volta à sua graça. Em um mundo onde o juízo parecia inevitável, havia espaço para o arrependimento e, com ele, a redenção. A história de Amós, com todas as suas angústias e dores, culmina na verdadeira promessa de Deus, que mesmo no mais sombrio dos cenários, a restauração sempre será possível para aqueles que se arrependem e buscam a justiça divina. E assim, com uma renovada esperança no coração, Amós continuou sua jornada, pregando a última e mais importante mensagem. O arrependimento traria a restauração de Israel, e a misericórdia de Deus, ainda que muitas vezes ignorada, sempre faria o último movimento. Espero que tenham gostado da história. Comentem de onde vocês estão assistindo. Deixem um like e inscrevam-se no canal.